Que bom estarmos juntos para mais uma escola bíblica dominical. A lição é a lição 3. Vocês fizeram a leitura diária durante a semana, de forma que hoje nós vamos trabalhar esse tema. Não as obras, sim a graça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, é com muita alegria, Senhor querido, que retornamos nesta manhã, Senhor querido, diante deste equipamento, Senhor querido, para juntos, Senhor querido, mantermos a nossa unidade, a nossa comunhão. E desta vez estudando esse tema tão gostoso, tão palpitante, Senhor querido. Não as obras, mas é pela graça que somos salvos, Senhor de amor. Nos abençoe para que em tudo sejamos robustecidos nesse tempo, Senhor. Abençoe o teu povo, a tua igreja, aqueles que estão, Senhor querido, visualizando, e aqueles também, por motivos diversos, Senhor querido, não conseguiram, que tu esteja abençoando o teu povo, a tua igreja Batista em Coelho, Senhor querido. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, nosso único e eterno Salvador. Amém, Senhor. Que bom! Nós vamos agora cantar um dos nossos hinos prediletos. Estamos no último domingo de abril e encerrando assim esse mês da Escola Bíblica Dominical. E nós escolhemos para cantar com vocês nesta manhã o hino de número 382, onde eu estarei cantando, puxando o hino, e vocês cantando junto comigo, tá? As famílias, quem estiver com a família, quem estiver individualmente, nós vamos cantar juntos. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver. Tua lei, tua causa e teu povo, quero sempre abraçar, defender. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. É muito bom estarmos juntos, as nossas forças são renovadas a cada celebração, a cada compartilhar do pão, das orações.
e nesta manhã com a nossa escola bíblica dominical. O tema para esta manhã, não as obras, sim a graça. O texto hoje está em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, onde nós vamos ler e vocês deverão acompanhar a leitura, atentos àquilo que Deus tem a cada um de nós. Vejamos o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer nesta manhã sobre a salvação. Efésios 2, 8 a 9 nos diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Que bom! Salvação pela graça é um ato de Deus. Pela graça somos salvos. Vamos à introdução do nosso estudo? Eu quero, antes de iniciar, eu quero dizer-lhes que nós estamos na modalidade videoconferência e ao término dessa sessão de exposição do estudo bíblico, vocês retornarão e terão uma oportunidade para interagir entre si, fazer as perguntas, dirimir as suas dúvidas, tá bom? Mas por hora, nós estaremos fazendo aqui um monólogo, estaremos apresentando o texto, o tema para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Ok? Vamos lá então. A nossa introdução. Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, a Torá, o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus e a graça mostrada no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas, seitas confusas, é claro, mistura a lei e a graça. E outras, mais confusas ainda, pregam a lei como essencial à salvação. Paulo era judeu ortodoxo, um fariseu profundamente imerso no ensino da lei. Ele foi um dos mais aplicados fariseus. E na minha nação, excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso, e ele foi um dos mais aplicados fariseus. Entre aspas, na minha nação, diz Paulo, excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Gálatas 2,14. Criado no mais rigoroso judaísmo, aprendera que a lei era o caminho da salvação. A obediência a ela somava o fiel. Mas após a sua conversão, mudou a sua posição. Na lição anterior, comentamos o fato de Paulo levar o evangelho aos gentios. E em Atos 9,15 ele nos diz: desde a sua conversão, o Senhor dissera que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. E mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão, como um rito religioso, anulava a obra de Cristo. Gálatas 5,2. Tanto ao cristão ou judeu. Ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo. Ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo. Efésios 2,8. Ou a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. Gálatas 2,21.
Continuamos nossa caminhada hoje, vendo como Paulo deu um sonoro não às obras da lei. Tópico 1. Uma busca inadequada. Paulo não encontrou justificação dos seus pecados na lei. Só encontrou na fé em Jesus Cristo. E deixa grafado para nós em Filipenses 3,9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A busca anterior de Paulo como fariseu fora frustrante, porque a lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados, somente a fé em Cristo. Alguém pode se sentir bem numa religião, cumprindo um conjunto de regras e obedecendo a determinados ritos. Mas isto será apenas uma questão de gosto. Terá paz interior porque satisfez um desejo do seu coração. Mas diante de Deus, entre parênteses, isso é bem diferente do que sentimos ou achamos. Só a fé em Cristo pode salvar a pessoa. Sistema religioso algum pode nos salvar. E devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Elas seguem a nossa realidade. Elas seguem o nosso paladar, o nosso gosto, não a mente, não a vontade de Deus. A bagagem legalista de Paulo foi inútil, como podemos ler em Filipenses capítulo 3, versos de 4 a 7. Ele considerava todo o sistema religioso como refúgio ou esterco. Palavras duras, mas expressiva. Filipenses 3:8. A sua conduta como religioso, como fariseu, era irrepreensível dentro da lei, mas porém era inútil. Obedecer à lei com integralidade não era possível, como dizes algum. O moço rico, ele queria a vida eterna. Ele disse a Jesus que obedecia à lei. Ele disse a Jesus que guardava tudo. Lucas capítulo 18. Jesus não contraditou o moço, dizendo que era impossível obedecer a tudo. Aceitou sua palavra. Paulo cumpriu a lei. Ele mesmo nos diz em Filipenses 3:6, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Não pensemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. Eu quero repetir para deixar claro. Não pensemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. Aí ele viu que era impossível e arranjou outro método. Essa teoria, ela desonra a Deus. Ou seja, Deus criou um plano B. A graça é um plano B.
O original era a lei, a salvação era a lei, e porque o homem não conseguiu cumprir a lei, agora Deus criou um outro caminho, a graça. Não, não foi bem assim. Paulo está dizendo, não pensemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. Aí viu que era impossível e arranjou outro método. Essa teoria desonra a Deus. A lei era transitória. Deus criou uma consciência de pecado. Romanos 3:20. E Deus ofereceu a graça aos que reconhecem seus pecados e apelam para a sua misericórdia. A lei dizia, façam isso e viverão. A graça diz, eu fiz para que vocês vivam. Buscar a salvação na lei, como Paulo mostrou com a sua vida e palavras, é frustrante. Na graça do Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuito no amado, ou seja, a salvação é dada, é feita, é concedida por Deus gratuitamente, é pela graça. Somente nele encontramos a vida eterna. O tópico 2, Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. A religião legalista, ou seja, dos fariseus, ou seitas atuais, que nos enche de regras, enfatizam que a pessoa deve. Repetindo, a religião legalista enfatiza o que as pessoas devem fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza o que Deus fez. Para que ninguém se envaideça por ter feito que Deus o aceitasse. Efésios 2, 8 e 9. É pela graça. Deus não aceita. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas o que Ele fez, pelo que Jesus fizera na cruz por nós. Nós veremos isso mais à frente, em outros estudos, na abordagem da doutrina da reconciliação. Mas guardemos desde agora que Deus estava em Cristo. E Ele nos reconciliou consigo mesmo. Claro, na pessoa de Cristo. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Deus Pai, Deus Filho fizera a obra da reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que Deus Pai e Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez o que devemos crer. O ensino é que Deus fez e que devemos crer no que Ele fez. Cristo pôs fim no valor da lei e se tornou norma para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Romanos 10, de 2 a 4, nos fala sobre isso. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é o grego telos, que significa meta ou término. Ou seja, Cristo pôs fim à lei, ou seja, a lei, a força da lei, teve o seu término com a chegada de Cristo. Aqui significa os dois, término. Teos, meta, término, significa os dois.
A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, até a vinda de Cristo, em quem a promessa se cumpriu. Mas sendo provisão temporária, terminou em Cristo, que é o clímax da revelação de Deus. Como Jesus disse em Lucas 16:16, o Evangelho do Reino substituiu a lei. Provisória era a lei. Gálatas 3:19. Ela foi o aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei, ela foi um paidagogos, ou seja, alguém que nos levou, nos conduziu a Cristo. A lei é o aio, que no grego significa pedagogo, paidagogo. Paidagogo é o termo de onde vem a palavra pedagogo ou pedagogia. Ela aparece também em 1 Coríntios 4:15, como preceptores ou paidagogo. Era o escravo que cuidava da educação da criança em casa e que o levava pela mão à escola. A lei e o pedagogo que conduzia a Cristo, ou seja, a lei conduzia o pecador a Cristo. Mostrava o seu estado de pecado. A lei não tem poder para salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e que nos dá a salvação em Cristo. Como temos hoje pessoas que acham que para obter a salvação precisa fazer alguma coisa, precisam pagar algum preço, algum tipo de penitência anual, algum tipo de sacramento, mas estão equivocados. A salvação é pela graça. Não é aquilo que nós fazemos por Deus, mas aquilo que Deus faz por nós em Cristo. O tópico 3. Salvos pela graça. Muitos de nós dizemos que somos salvos pela fé. Essa declaração está equivocada. Não somos salvos pela fé, por meio da fé. Se fosse por meio da fé, seria mérito nosso, seria mérito pessoal. Nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Não podemos inverter essa ordem. É pela graça, por intermédio da fé. Paulo nos diz, versículo Efésios 2:8, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse um grama da graça, não seríamos salvos. A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. João 3,27 nos diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado dos céus. Muita gente se orgulha de ter fé. Ah, porque eu tenho fé. Ah, ainda bem que eu tenho fé. E algumas pessoas procuram até aparecer diante da multidão, fazendo menção da sua fé. Se demonstram orgulhosas porque têm uma grande fé. A religião legalista é que põe foco no homem, nas habilidades pessoais. Mas
A salvação não é bem assim, é pela graça de Deus. A graça nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus. Mas Ele nos ama a si mesmo. Muitos falam mais da fé do que pela graça. Do que da graça. Porque querem o foco a si mesmo. A graça, ela põe o foco em Deus. Que legal. Isso não é salvação compulsória. Isso não é processo. Isso não é direito adquirido. No estudo anterior nós falamos sobre isso. Nós nos apropriamos da graça pela fé. Basta crer. O carcereiro de Filipe perguntou: Senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? A resposta veio. Ele ouviu a resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Não há o que fazer. Deus já fez em Cristo. Basta crer. Não é fé na fé, como alguns parecem crer. Fé? O que é fé? Fé na fé? A fé salvífica é diferente da fé na fé. Basta crer. Não é fé na fé, como alguns parecem crer, dizendo que tem muita fé. A fé em Cristo é a fé em Cristo. Pode-se ter uma tonelada de fé na pessoa errada. Isso não vale nada. É crer na pessoa certa, Jesus Cristo. Cristo é a oferta de Deus pelos pecados. Nós estamos vivendo um tempo de judaição. Ou melhor, vivemos num tempo de rejudiação. Está faltando a palavra aqui. Ou seja, a igreja está voltando às práticas judaicas. Rejudaização do Evangelho. Ou seja, as igrejas estão adotando as canções em hebreus, hino nacional de Israel, a bandeira de Israel, candelabros no culto, cerimônias ainda no tempo da lei cerimonial, as festas dos judeus, calendários dos judeus. Interessante, né? Voltando às práticas antigas. E Paulo diz assim, a nossa lição diz assim, a questão é que a igreja resolveu em Atos 15, a igreja ressurge na ação de alguns que, empolgados pelos seus líderes, gurus iluminados, trazem a fraseologia, os símbolos, as festas judaicas, os calendários judaicos para a igreja. E ostentam isso com orgulho. Mas nós, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, deveremos dar um sonoro não às obras da lei e um entusiástico, melhor dizendo, sim à graça. Não somos judeus, somos cristãos. Nosso monte não é o Sinai. Nosso monte é o Calvário, onde se deu a nossa salvação. É do Calvário que vem a declaração. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. É do Calvário que vem a declaração. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. E
concluindo, irmãos queridos, para você pensar e agir, guardemos bem 3 lições do estudo de hoje. Primeira, somos salvos pela graça e não pela lei. Romanos 3,20 nos diz: portanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Somos salvos pela graça e não pela lei. A segunda lição: somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca coisas de Deus. Não é a nossa fé que arranca coisas de Deus. É a graça de Deus que nos oferece. E nós nos apossamos pela fé. Repetindo então, somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus que nos oferece e nós nos apossamos pela fé. Terceira lição, para fechar: nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. Mas eu sou o tal. Eu sou descendente, de Abraão. Não. Nos diz aqui, a lição nós aprendemos com clareza. Nunca devemos nos orgulhar espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo. Efésios 5:2 nos diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Que o Senhor se digne abençoar os nossos corações. Que bom estarmos juntos. Voltamos agora no próximo bloco. Deus a todos abençoe.